Olá, concurseira, olá, concurseiro. Estamos aqui no 17º encontro tratando de algumas regras constitucionais a respeito da prisão, não regras sobre o estabelecimento prisional. Eu já deixei isso claro na aula passada. Regras sobre o ato de prender alguém. A gente viu na aula passada que a prisão de alguém só pode ser feita na presença de dois requisitos: flagrante delito, né? Ou então por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Não precisa estar transitado em julgado, mas tem que ser ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Salvo no caso de crime militar ou transgressão militar propriamente dita, ocasião na qual a prisão pode ser feita por um comandante, enfim, qualquer um de hierarquia superior que encontre fundamento na lei militar para tanto. Dei um exemplo lá do Facebook, comunidade, eu botei lá um comentário sobre meu capitão, né, o comandante, é uma besta, aí ele poderia eventualmente me cercear a liberdade. Mas vamos lá, temos mais coisa para hoje. O inciso 62 é muito tranquilo. Ele fala que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Olha, é muito interessante esse dispositivo, tá? E ele tem aí uma repercussão muito concreta com um caso que chocou aí a opinião pública recentemente. Você viu lá no Rio de Janeiro alguns policiais de uma determinada UPP removendo lá uma pessoa, né, o Amarildo era o nome dele, levaram o Amarildo não sei para onde e até hoje não apareceu o Amarildo. E isso é obviamente um desrespeito a tudo que a gente conhece em matéria de direito constitucional e também direito penal. E não poderia, eu não preciso nem falar isso, mas não poderia isso que foi praticado ter sido feito, porque a prisão de qualquer um e também o local onde se encontre devem ser comunicados imediatamente ao juizão competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Veja, a família obviamente vai dar o suporte ali para ele, contratando advogado, esse tipo de coisa. Agora, o juiz, ao tomar conhecimento da prisão e do local, poderá de maneira concreta relaxar aquela prisão caso a considere ilegal. O artigo 5º, inciso 65 afirma que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Além do que, o juiz, no papel dele de salvador, né, de garantidor de direitos e deveres individuais e coletivos, ele vai analisar se há um risco de tortura ou não e vai tomar a medida cabível, é o que se espera, ao menos, de um juiz, certo? Tranquilo, prisão e local devem ser enviados. Agora, esse 5º inciso 63 é muito legal. Diz aí que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Eu tenho o direito de não produzir provas contra mim mesmo. E não raras vezes a autoridade policial faz lá a prisão do cara, bombardeia esse cara de perguntas. O que você estava fazendo aqui? Mas por que você fez isso? Quem é que estava junto? E o cara vai, às vezes, acuado, fala, e dá margem para uma acusação contra ele. Só que aí, iniciado um processo criminal, com base, inclusive, nestas alegações dele, ele vem em juízo e fala, não, eu nego, nunca disse isso. Não, pare, imagina, nunca falei. É normal. E o juiz ele vai considerar o depoimento dado em juízo, não aquele dado no inquérito, porque ali perante o juiz ele está salvaguardado. Ele está na presença do advogado, está na presença do juiz. Está na presença lá do juiz. Ah, mas então ele pode mudar? Pode. Porque talvez não tenham dito para ele, inclusive, que ele tinha o direito lá de permanecer calado. Talvez as perguntas tenham sido indevidas. E aí a gente tem que pensar assim, hein? Tem que tomar cuidado. E esse direito, inclusive, de permanecer calado é um direito com uma afeição ampla e vai ser garantido não apenas ao preso, mas também àquele que está representando lá ou sendo indagado numa comissão parlamentar de inquérito. Ele pode. A gente viu muito isso, inclusive no âmbito de CPIs famosas, né? A pessoa ia depor com já um habeas corpus preventivo dizendo que ninguém daria voz de prisão a ele caso ele se recusasse a depor. Porque acontecia há tempos atrás de comissões parlamentares de inquérito
dar voz de prisão para pessoas que chegassem lá e se recusassem a responder. Só que, pera lá, eu não sou obrigado não, meu caro, a falar na tua frente nem na frente de ninguém, a não ser de uma autoridade judiciária, coisa que a CPI não é. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela funciona no âmbito do Legislativo. Lá eu posso ficar em silêncio? Claro. E no processo disciplinar? Posso? Posso. Num processo administrativo? Posso. Em qualquer lugar eu posso ficar calado, não apenas no local, não apenas na minha prisão, em qualquer local eu posso, porque aqui a gente tem um princípio de não produzir provas contra si próprio. E é óbvio que todos temos aí a assistência da nossa família e dos nossos advogados. Só que, versando sobre esse direito de ficar calado, a provinha já perguntou em 2012, veja lá, o direito ao silêncio constitucionalmente assegurado ao preso, é verdade, a gente acabou de ver, né? Ele está constitucionalmente assegurado ao preso, estende-se à pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal, sem dúvida, em inquérito policial, sem dúvida, em processo administrativo disciplinar, também, e aquela que for convocada a prestar depoimento perante comissão parlamentar de inquérito. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Veja lá, até o momento, 4.627 vezes essa questão foi respondida em nossos sites e a taxa de acerto 72,75. Veja, já não é talvez tão alta quanto aquelas outras matérias que a gente já viu. Esse índice, inclusive, não está escrito, mas classifica a nossa questão como de nível médio. Segundo os nossos indicadores, para a gente isso aqui é uma questão de nível médio, tá bom? Veja, a gente tem praticamente 1/3 errando aí essa questão. De cada 3, 1 basicamente, forçando obviamente meu número aqui, errou. Então você tem aqui uma chance de fazer acontecer. Talvez muita gente ficou com medo aí desse, não, mas espera lá, até na CPI, mas até mesmo na CPI. Eu não sou obrigado não a falar na sua frente, a gente tem aí o direito de permanecer calado. Veja, muito interessante essa perspectiva, então eu elevo esse direito ao silêncio aí a uma garantia que não se exerce apenas no âmbito da prisão, e sim no âmbito de comissão parlamentar de inquérito. Mas e num processo disciplinar? Também você pode ficar quieto, sem dúvida alguma. E num processo administrativo? Claro. Antônio, na frente do juiz, posso ficar quieto? Pode sim, vai lá e fica quieto. Mas aí fica fácil, mas isso não é problema teu se fica fácil ou difícil. Você está sendo acusado, você pode ficar quieto. O Ministério Público que vai caçar prova. A gente não é obrigado a produzir provas em nosso desfavor. Mesmo na frente da autoridade judicial, num processo onde se foi denunciado, você pode ficar quieto. E mais uma vez, e a defesa não sofrerá nenhum prejuízo com esse teu silêncio. Silêncio esse que, inclusive, foi cobrado aí em 2012. Dá uma olhadinha nessa questão que simpática. Policial Federal, 2012. O direito ao silêncio, que é constitucionalmente assegurado ao preso, verdade, a gente está falando em regras sobre prisão, estende-se à pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal. Verdade, acabei de falar que você pode ficar em silêncio lá na frente do juiz e não haverá nenhum tipo de sanção para você. Mas no inquérito mais ainda, a gente conversou sobre a mudança aí de versão. Processo administrativo disciplinar, sem dúvida, fica quieto. E aquela que for convocada a prestar depoimento perante comissão parlamentar de inquérito. Verdade, verdade. Essa alternativa está verdadeira, gabarito certo. Total de respostas no site até a gravação desta aula. 4.627 respostas, sendo que a taxa de acerto foi de 72,75%. O que classifica isso, segundo os nossos índices, como uma questão de nível médio. Forçando um pouquinho o meu número, você tem que, de cada 3 que responderam, 1 errou. 1 errou. Forçando um pouquinho a minha matemática, obviamente, né? 1/3 aí basicamente errou essa questão. E é uma questão que, creio, para você não está mais difícil. Talvez as pessoas tenham se desesperado com esse monte de coisa aí para uma denunciada, investigada, inquérito, processo administrativo, disciplinar. Sim, é o direito de silêncio. Não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Atenção, então. Depois, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Claro, né? Uma questão de garantia de minha segurança, de minha integridade. A partir do momento que alguém vem me prender, eu quero ver a identificação. Escuta, quem que é você?
Você está me prendendo? Quem que é você? Não é mesmo? E também aquele que me toma um interrogatório deve ser identificado para que se averigue mais tarde se houve ou não algum tipo de constrangimento à minha pessoa, algum tipo de tortura ou coisa que o valha. Interessante, então, essa disposição do 5º inciso 74. 76. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. O 5º inciso 77, esse é interessantíssimo, 67, perdão, diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 1. Inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e 2. Do depositário infiel. Olha, a ideia da regra trabalhada nesse inciso é: se eu devo, alguém que vá me cobrar de outra maneira, diferente de uma prisão. Até porque prisão não paga a dívida, concorda? Eu te devo, aí você entra com uma ação e pede para me prender em razão disso, mas pera lá, aí eu sou preso, perco meu emprego, aí sim que eu não te pago. Eu sou prejudicado, você é prejudicado, todo mundo fica prejudicado, sistema carcerário inflacionado e assim por diante. Então não existe prisão civil por dívida no Brasil. A Constituição, por sua vez, ela afirma que não há prisão civil por dívida a não ser em 2 hipóteses. Primeira delas, inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Aqui nós temos uma hipótese de prisão civil por dívida, sim. Aquele cara tem dinheiro, mas não paga porque não quer a pensão alimentícia. Sai uma ordem, pague. Ele fala, não pago. Sai outra, paga, não paga. Não paga. Então expede um mandado de prisão contra o cara. Porque aí acontece a mágica do dinheiro, concorda? Aí na hora em que o cara se vê atrás das grades, ele saca o dinheiro e paga na hora. E atende daí a expectativa daquele alimentando, daquele que precisa do alimento para sobreviver. Então atenção, o inadimplente, voluntário e inexcusável. Voluntário e inexcusável. O cara tem e não paga de sem vergonhice. Esse pode ser mandado para a prisão, para forçar aí, me parece, o pagamento da pensão. Aquele que não tem e por isso não paga, numa interpretação razoável da Constituição, já não poderia ser preso, concorda? Só que a Constituição também fala no depositário infiel, como alguém possível de ser preso. Quem que é o depositário infiel? É aquele que guarda um bem e na hora de devolver não faz. Então eu vou viajar, deixo lá meu automóvel com meu vizinho, falo, escuta, tá aqui a chave, se dá uma volta com ele no quarteirão a cada 15 dias para não deixar o motor estragar, daqui 2 anos eu volto, te pago R$100 por mês. Beleza, volto daqui 2 anos, o cara peça para devolver, o cara não me devolve. Aí eu entro com uma ação, me devolva, ele não me devolve. Sai uma ordem, devolva, não devolva. Paz, pede um mandado de prisão contra o cara tá aqui o carro, para eu não ser preso. Só que a gente tem que entender que o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado feito no sistema interamericano, nas Américas, assinado pelo Brasil em 1992, estabeleceu uma única hipótese de prisão civil por dívidas no Brasil, a prisão civil por dívida do devedor de alimentos. Logo, o pacto proibiu a prisão do depositário infiel. E considerando que o artigo 5º, parágrafo 2º, que a gente vai ver depois, entende que é possível ter direitos e deveres individuais e coletivos decorrentes de tratados internacionais, a gente se viu diante de um choque. A Constituição autorizava, o pacto proibia. De muito tempo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que só pode haver uma hipótese de prisão civil no Brasil. É essa daqui, ó, do devedor de alimentos. O depositário infiel não mais pode ser preso, segundo a jurisprudência do Supremo. Isso está pacificado, inclusive, na súmula vinculante 25. Olha, para a CESP, eu tenho para mim que essa é a melhor resposta. Não há prisão de depositário infiel. A gente está falando aí de um negócio que já está assim, há bastante tempo consolidado. Talvez seja a hora de, mesmo em prova objetiva, dar uma relativizada na literalidade da Constituição e entender como se faz no contexto. Não faria sentido a prova cobrar que é lícita a prisão civil do depositário infiel, sendo que no contexto hoje já plenamente reconhecido, a administração pública está vinculada, todo mundo está vinculado a essa súmula que não permite mais prisão civil de depositário infiel. Então a gente vai ficar com uma única hipótese de prisão no Brasil, que é justamente aquela do devedor de alimentos. Legal, hein? Depois, regras sobre as penas. Agora começou uma pegada diferente. Agora é regra sobre pena, não necessariamente regra sobre prisão.
Diz o 5º, inciso 45, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a gente tem uma regra muito clara, que é, no Brasil, a pena não passa da pessoa do condenado. Olha, isso é muito razoável, concorda? Eu sou o condenado, a pena incide para mim, não para outra pessoa. Não para outra pessoa. Ah, mas eu posso endossar alguém, pagar alguém para cumprir a pena no lugar? Não, lógico que não pode, a pena é tua. Só que em duas hipóteses a pena passa da pessoa do condenado. São hipóteses razoáveis, me parece. A primeira é a obrigação de reparar o dano e a segunda é a decretação de perdimento de bens. Estas duas podem ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então vamos pensar primeiramente aqui na obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. Vamos pensar assim. Veja, eu, Antônio, deve a José R$10.000 em razão de uma sentença condenatória. Antônio causou um dano a José, o Poder Judiciário acabou reconhecendo o dever de indenização. José ganhou a sentença, transitou em julgado, virou definitiva. Só que na hora que José estava executando Antônio, Antônio, infelizmente, morre. Antônio tinha R$10.000 numa caderneta de poupança e tem uma esposa e 2 filhos. Pela sucessão, esses R$10.000 aqui seriam repassados para quem? Para a esposa e para os 2 filhos. Só que, como trata-se como estamos aí diante de uma regra constitucional que permite a José buscar dos sucessores de Antônio aquela dívida no limite do patrimônio transferido, o que aconteceria na prática seria esposa e 2 filhos não veriam a cor do dinheiro, que acabaria indo para José. Agora vamos imaginar o seguinte, Antônio não tinha R$10.000, Antônio tinha R$5.000. Como é que vai ficar o cálculo? Esposa e filhos não vão botar a mão no dinheiro, só que o José vai amargurar um prejuízo de R$5.000. Antônio, mas a esposa sua era milionária, não tem o que fazer, não pode ele buscar aquela diferença dela, porque não se trata de uma dívida dela, é uma dívida minha, certo? E também a pena de perdimento de bens, que é o que fala o artigo 5º, inciso 45, né? E a decretação do perdimento de bens. Veja, você que interessante. Imaginem que eu conquistei, a título do tráfico que pratico, um patrimônio gigantesco. Só que aí, temendo perder todo esse patrimônio em razão da minha atividade criminosa, eu, sabido que sou, boto tudo no nome da minha esposa. Não, espera lá. Aí eu posso ver ela, ou ela, melhor, poderia se ver diante do perdimento desses bens ante a regra aí do artigo 5º, inciso 45, perdimento de bens pode ser. Mas é claro, né, isso se executa até o limite do valor do patrimônio transferido. Se ela tinha lá algum patrimônio de berço, claro que isso não vai ser retirado dela. Regras sobre as penas. Quais são as penas que podemos aplicar no Brasil? Veja, dentre outras, a gente pode aplicar privação ou restrição de liberdade. Privação é regime fechado, privado de sua liberdade, você não pode mais sair. Restrição, regimes diferentes, né? Regime semiaberto, por exemplo, eu só não posso sair à noite, de dia, vai que é sua, você pode sair a hora que for. Também pode a mim ser aplicada a pena de perda de bens, falamos inclusive de um exemplo agora, a pena de multa, prestação social alternativa, muito conveniente, inclusive para punir aqueles que praticaram crimes de pequeno potencial ofensivo. Pega lá, piá,
menino, desculpe pelo piá, 18 anos, pichando muro. É traquinagem, não é algo legal, não é algo querido, obviamente. Ninguém quer ter o seu muro pichado, mas convenhamos que talvez não vale a pena pegar esse cara e mandar para prisão, concorda? Não vale. Agora vale muito a pena você pegá-lo e falar, escuta meu amigo, você estava pichando o muro, na verdade? Então você vai agora na frente do seu colégio varrer a rua, uma semana. Na frente dos amigos, nunca mais esse cara pega um spray. Nunca mais ele pega o spray. Talvez esteja sendo inocente, mas tenho certeza que aqui você corrige o cara sem botá-lo na cadeia. E depois, suspensão ou interdição de direitos. Lembrando que, inclusive, no campo de direito político, a gente falou que uma condenação criminal transitada em julgado implica aí em suspensão de direitos políticos, tá bom? Bacana. Depois, regras sobre as penas. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Já havíamos conversado sobre isso, a regra é a inexistência de prisão, aliás, de pena de morte no Brasil. Só que no caso de guerra declarada, aí a gente pode matar. Já tinha dito isso lá no primeiro tema de direitos e deveres individuais e coletivos que trabalhamos juntos. Depois, eu não quero também, no Brasil, pena de caráter perpétuo. Veja, eu não estou proibindo necessariamente a pena de prisão perpétua, é mais do que isso. É a pena de caráter perpétuo. Qualquer pena que se protraia indefinidamente no tempo é proibida no Brasil, não queremos. Depois, pena de trabalho forçado. O trabalho forçado não é aquele necessariamente contra o gosto do detento, é aquele que o mina em suas forças, é aquele que subestima a sua inteligência, é aquele que não tem a menor vocação para produtividade, tipo quebrar pedra e transportar a pedra do lugar A para o lugar B. Depois pega a pedra do lugar B e transporta para o lugar A. Isso é trabalho forçado, isso não produz nada a não ser desgaste, humilhação, portanto não pode ser feito. Depois, pena de banimento. Não pode banir alguém, pega um brasileiro que praticou um crime. Você vai ser mandado embora, né? Aquelas cenas de filme, assim, não tem como. E pena cruel. Pena cruel, tô fora também de aplicar. Quinto, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. De acordo com o quê? Natureza do delito, idade e sexo do apenado. Natureza do delito. Vamos pensar que há prisões para pessoas que têm um potencial ofensivo maior, há prisões, portanto, de segurança máxima. E há prisões convencionais. No âmbito de uma penitenciária também a gente separa aquele que ficou, ou que praticou um crime, ou então não pagou a pensão alimentícia, eles não vão para o mesmo lugar. Também há manicômios judiciários para, enfim, prender, né, aqueles que sofreram lá uma medida de segurança qualquer. Idade, não é segredo para ninguém. Tem penitenciária para maior de idade, tem estabelecimento prisional para menor de idade. E conforme o sexo, claro que eu vou separar a menina do menino, e há hoje no Brasil, inclusive, penitenciárias que guardam alas específicas para homossexuais. É uma política interessante, porque ele, homossexual, é obviamente uma vítima de violência intensa. Se fora da cadeia ele imagina dentro da cadeia. Então, temos que pensar assim. Quinto inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Olha, esse tipo de dispositivo, ele dá um pouquinho de desgosto com o direito constitucional, porque se vem e fala, Antônio, pera lá, eu já tinha o artigo 5º, inciso 3º, dizendo que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Verdade. Eu tinha o artigo 5º, inciso 47, a linha E, dizendo que não há penas cruéis. Eu tenho o artigo 5º, inciso 49 agora, dizendo que o preso não será submetido a nenhum tipo de tratamento que ofenda a sua integridade física e moral. Eu tinha também lá, não estudamos isso, não está no nosso edital, mas o artigo 1º, inciso 3º, dizendo que a dignidade da pessoa humana é um valor fundamental da República Federativa do Brasil. Por que 4 disposições falando o mesmo caso? Ora, na minha convicção, é só para que a gente possa se envergonhar de ver a Constituição sendo frustrada em 4 pontos. Eu só precisava de um dispositivo dizendo lá no começo que ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. E aí precisava de um político com vergonha na cara que cumprisse isso. Cumprisse.
Olha, eu não vou chamar o cara que está condenado criminalmente lá na penitenciária para tomar café lá em casa, não. Mas eu não quero que o cara também fique num ambiente de 30, preso com 300, comendo comida podre, sendo violentado, pegando sarna, tendo um banheiro, só que é um buraco no chão, porque esse cara vai sair de lá mais raivoso ainda e vai direcionar a raiva dele contra quem? Contra mim, contra a minha família, contra você, contra toda a nossa sociedade. A gente quer a pena com caráter aí de ressocialização e não de retribuição do mal causado. Porque se fosse para retribuir, então açoita o cara de uma vez, pendura lá no pelourinho e dá-lhe chicotada. É uma loucura esse dispositivo, só para ser desrespeitado, só para a gente se envergonhar da Constituição. Quinto, inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Dispositivo muito simples, né? Atende tanto ao interesse da mãe quanto do nenê. E aí, o quinto, inciso 51, de extradição, já havíamos conversado inclusive sobre ele. Diz o quinto, inciso 51, que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em 2 casos já conhecidos. Crime comum antes da naturalização ou 2, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins da forma da lei. Agora, por não ter sido mencionado o antes, a gente pressupõe antes e depois. Antes e depois. Atenção, hein? Olha, a extradição é o envio de uma pessoa a um estado que o solicita, ou que a solicita. Lá, essa pessoa pagará por um crime, responderá por um processo. A gente nunca vai mandar para fora um nato. Naturalizado, por sua vez, mandaremos em apenas 2 hipóteses já conhecidas. E o estrangeiro pode? A regra é sim. Ele só não pode quando o crime for político ou de opinião. Então não será concedida extradição do estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Vou ficar com o crime de opinião aqui primeiramente. A menina está lá no Irã e aí ela posta no seu blog que não gosta daquele governo. Ela manifestou opinião. Pronto, desencadeou-se contra ela uma perseguição imensa, ela corre risco de vida, foge para o Brasil e aqui pede asilo. O Irã descobre, solicita extradição. Vamos extraditá-la? De maneira alguma, porque a gente não extradita alguém por crime de opinião. Você só falou que não gosta de alguém? Vai ser punido? Vai ser perseguido? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E tem também aí o crime político, que é aquele crime praticado num contexto de alguma revolução política. Então, de repente, a gente está num momento de instabilidade ali, vamos supor um outro estado para facilitar a extradição. O Paraguai está lá num processo de reviravolta política, veio uma ditadura, mas a sociedade não queria a ditadura, foi até lá, brigou contra aquela ditadura, só que aí o ditador veio e falou, quem brigar contra mim é crime. Aí o cara, temendo uma represália, foge para o Brasil e o Paraguai solicita extradição. Pode extraditar? Não, isso é um crime político. Não vamos extraditar. Isso soa perseguição. Antônio, o Cesare Battisti ele não foi extraditado para a Itália porque ele tinha praticado um crime político, né? Isso é o que aquele parecer furado da Advocacia Geral da União fala. Porque ele matou 4 na Itália. Matou um joalheiro, o filho dele ficou tetraplégico, matou um guarda, um cara de uma panificadora e matou outro. Não consigo enxergar uma motivação política nesse crime. Não consigo. O próprio partido que ele representava era não sei o que lá, Frente Revolucionária Armada da Itália, que, pelo amor de Deus, mas também está feito já, Inês é morta, ele ficou no Brasil, o Supremo decidiu que ele podia ser mandado, o Lula fez lá uma manobra e assim está aí ele hoje feliz e lépido. E que viva também muito feliz, não tem nada a ver com a vida dele. Mas o que eu quero lembrar é que não será concedida extradição de estrangeiro por 2 crimes, quais sejam os políticos e os de opinião. Na próxima aula, a gente pega os outros temas que faltam para falar, muito provavelmente já encerraremos os direitos e os deveres individuais e coletivos e entraremos nos remédios constitucionais, ocasião após, na qual falaremos sobre também direitos sociais. Minha amiga, meu amigo, obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro.